E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 matérias para você ficar bem informado das bombas que estão acontecendo aqui no Japão, tá? Então, já vou trazer os títulos já para você saber o que vai acontecer nesse vídeo aqui. Contratação de pessoas para o exército japonês. Tá? Como é que está o número de contratação de pessoas para o exército japonês? Será que o Japão está suspeitando de alguma coisa, de alguma guerrinha? Mas só Deus sabe. Tá? Segunda matéria. Essa daqui eu gosto muito de trazer. É que é a avaliação econômica da região, por região aqui do Japão. Então ele mostra que região que está subindo, a parte econômica, que está caindo a parte econômica. E consequentemente mostra o quê? Região que está subindo a parte econômica, está melhorando parte de emprego e etc. Vendas, emprego. Região que está caindo, está ficando ruim a economia ali, então nesse caso diminui o número de empregos e etc. Então são regiões que você tem que ou ir para cima ou fugir. Por isso que eu gosto muito dessa avaliação aqui, eu gosto de trazer ela sempre que posso. E aqui é uma previsão que eu tinha feito já em vários vídeos, que as pessoas me perguntaram e eu respondia também, né? Além de, como é que se fala? Responder para as pessoas, eu fazia o prospecto durante a gravação dos vídeos e trazia, né? No caso assim, a questão dos aumentos salariais e em relação aos salários reais. E saiu, tá? O governo soltou que independente como é que fala assim, do aumento salarial, não foi o suficiente. Eu havia falado, não ia ser o suficiente para levantar a economia do Japão, e não foi. Simplesmente. Tanto que os salários reais continuam a diminuir durante 26 meses consecutivos, apesar do crescimento salarial básico. Isso não ia acontecer, não é santo milagreiro. O Kishida está achando que a forma que ele está fazendo ia ser assim, ó, uma coisa de santo milagreiro. Esquece. Como é que fala assim? Parece aquela ideia de criança birrenta, mas vida que se segue. Então, vou começar aqui pela ideia da contratação do exército japonês aqui. Olha só. Assim a gente passa vergonha, né? Vai, miséria. Você vê quando o computador quer fazer a gente passar vergonha, não tem jeito mesmo, né? Por isso que eu peço ajuda, ó. 防衛省の人的基盤の抜本的強化に関する検討委員会で報告されました。それによりますと、自衛官の募集は法律で定められた定員を満たすため、毎年退職者数などを考慮して採用計画を定め、実際に採用した人数の割合を達成率として公表しています。昨年度はおよそ19,600人の採用計画に対し、1万人弱の採用にとどまり、達成率は 51% でした。これはこれまで最も低かった1993年度の 56% を下回り、1954年の自衛隊の創設以来最も低くなりました。Para você que entendeu, já deu para você ter uma ideia de que as pessoas aqui no Japão não querem ir para a guerra. Já deu para você sacar. Né? Para você que não entendeu, continua com o tiozão aqui que eu vou te falar o porquê. O rácio entre o número de recrutas no ano passado e o plano de recrutamento da Força de Autodefesa do Japão foi o mais baixo desde a criação da Força de Autodefesa do Japão. Mas japonês, você falou rácio. O que significa rácio? Vou trazer isso para você agora. Rácio é relação quantitativa estabelecida entre dois valores que mostram o número de vezes em que um valor está contido no outro. Relação proporcional entre dois valores, entre duas grandezas, dois sistemas e etc. Relação proporção. Então agora você fica um pouco mais inteligente, porque eu acabei de explicar para você o que era rácio. Eu acredito que pelo menos 70% a 80% não tinha ideia do que era rácio. Então vamos lá, continuando aqui. O Ministério da Defesa determinou que, além de melhorar os salários e outros benefícios, é necessário promover a utilização de inteligência artificial e de recursos humanos externos
irá considerar o assunto detalhadamente. Eu não sei por que a utilização da inteligência artificial, a não ser que seja para montar alguma estratégia, alguma coisa, mas em questão numérica, esquece, ou vai botar um monte de robô lá. Mas de qualquer maneira, a proporção de número de recrutas no ano passado foi reportada na Comissão de Exame sobre o Fortalecimento Fundamental dos Recursos Humanos, no Ministério da Defesa, que se reuniu no dia 8. De acordo com isso, para cumprir a cota legalmente exigida para o recrutamento de pessoal da Força de Autodefesa, é estabelecido anualmente um plano de recrutamento tendo em consideração o número de reformados, sendo a taxa de porcentagem de pessoas efetivamente contratadas anunciada como taxa de aproveitamento. Então, no ano passado, eles contrataram um pouco menos de 10 mil pessoas, de um recrutamento planejado aproximadamente de 19.600 pessoas, para uma taxa de realização de 51%. Isso é inferior ao mínimo anterior de 56% do ano fiscal de 1993 e o mais baixo desde a criação da Força de Autodefesa em 1954. Então já dá para você ter uma ideia que as pessoas aqui no Japão não querem saber de guerra. Daí não pensa em entrar nas Forças Armadas. Só vou trazer um dado aqui para você, mais ou menos, isso aqui em questão de caráter de curiosidade. Você vê que eles planejavam fazer um recrutamento de 19.600 pessoas no ano passado, que ia dar 51%. O número de baixas, para não falar outra palavra que não pode aqui no YouTube, a gente tem que evitar o máximo possível de certas palavras, por mais que elas sejam corriqueiras na vida das pessoas, mas não, o YouTube não quer. Então, quanto menos eu falar essa palavra, melhor. Então, o número de baixas que estava acontecendo do lado russo, com estimativa de algumas, como é que se fala assim, de algum tempo atrás, de algum mês ou pouco, que tinha saiu até na televisão japonesa também, era de uma média de 1.200 por dia. Era muita coisa por dia. Então, se você levar em conta uma baixa de 1.200 por dia, em 10 dias são 12 mil. Tá? Você vê que o Japão, em questão de 10 dias, 12 mil. O Japão, um recrutamento de um ano, 19.600. Vocês já sabem, né? Que se der um pau pro lado de cá, o Japão não aguenta. Em questão numérica de soldados, o Japão não aguenta. Já deu para você sacar. Né? Por mais, só trouxe esse dado aqui em questão de curiosidade, tá? Não tem nada a ver como é que fala assim, eu tô pregando isso, aquilo, não. Só tô trazendo por questão de curiosidade mesmo. Para você ter uma ideia que o Japão ele não pode ter um exército. Mesmo se ele quisesse ter um exército grandioso, não ia rolar pro lado de cá. Mas então já dá para você ter uma ideia que, né, a coisa vai pegar pro lado do Japão se a China realmente fizer alguma coisa com Taiwan. Por que disso? Porque o Japão ele se comprometeu perante as câmeras do mundo inteiro que se a China atacar Taiwan, o Japão ele vai intervir. Ele vai ajudar Taiwan, militarmente falando. Então já dá para você sacar por A mais B que o Kishida ele mexeu em vespeiro. Por que você acha que a China, tempos atrás, ele mandou um míssil no mar do Japão? Porque é para o Japão ficar quieto. Porque ele já sabe, como é que fala assim, a China tem poderio que se ele tiver que bater de frente com o Japão, ele bate. E se eu fosse, como é que se fala assim, se eu entrasse numa guerra contra o Japão, eu ia ser muito filho de uma égua. Não vou negar. Porque é aquela velha história. O Japão, ele plantou várias bombas relógio dentro dele. O que é? Usinas nucleares. Então se a China, da onde que ela está, ela manda foguete nas usinas nucleares, explode as usinas nucleares, ele não precisa fazer mais nada, ele só deixa a radiação fazer o resto. Simples. Porque, japonês, mas tem muita usina que não está sendo operada, sim, mas elas, como é que se fala assim? Mas o combustível nuclear está lá dentro. Igual, por exemplo, aquela usina
que tem lá em Ishikawa, que eu reportei quando deu problema, ela está inoperante. Só que ela recebe energia de fora para fazer resfriamento do combustível nuclear que está lá dentro. Porque o Japão ele não tem um local específico próprio para poder fazer estocagem do, como é que se fala, do combustível nuclear propriamente em si. Tanto que agora, quem está acompanhando as mídias no Japão, que deve ter visto em algum momento, que o Japão está procurando um novo local para fazer, para poder jogar os detritos dos combustíveis nucleares. Porque eles estão pensando em já fazer religamento dos, como é que se fala, dos reatores, de alguns reatores, e isso gera detritos. E eles querem em algum local, alguma cidade, para poder estocar esses detritos radioativos lá. E tá todo mundo correndo. Os, como é que fala assim, os governadores, que o governo tentou falar, não, eu não quero isso aqui não. Eu não quero essa porqueira aqui não. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa aqui no Japão está ficando muito esquisita. Tanto que aquela terra de Fukushima, aquela terra de radioatividade, eles pegaram um bocado daquela terra e eles levaram para Tóquio. Eles levaram para Tóquio para poder falar que aquela terra radioativa ali de Fukushima era segura. E o que deu disso depois eu não sei, porque eu não acompanhei mais. Mas está um rebu danado com essa parte. Então, é aquela velha história. Se o Xi Jinping, algum outro, ou a Rússia, quiser sacanear o Japão, ele sacaneia. Mas é aquela velha história. Só os estrategistas japoneses que não viram isso ainda. E eu, por exemplo, eu seria muito filho de uma égua se eu fosse um estrategista contra o Japão. Simples. Porque você manda, ele destrói uma usina nuclear, deixa a radioatividade fazer o trabalho. Aí vai ficar o quê? Aquele alvoroço aqui dentro. O exército correndo para tudo quanto é lado aqui dentro, para poder tentar ajudar o povo. E você vê que o contingente não é grande. Tá? Você vê que a ideia era recrutar 19 mil, conseguiu menos de 10 mil. Então agora já dá para você ter uma ideia mais ou menos, porque quando teve aquele problema do terremoto lá em Ishikawa, o ministro da defesa, ele só mandava assim, mandava 2 mil, 3 mil soldados, não mandava um contingente maior. Eu ficava muito puto com isso, só que eu não sabia o porquê. Hoje a gente sabe, o contingente do exército do Japão é pequeno, então não tem como ele mandar muita gente. Claro que não é só esse número, tem mais. Só que mas é aquele que eles falam aqui. Se leva-se em conta o número de pessoas que estão se aposentando para você repor aqueles números. Então eles têm um X que eles não podem ultrapassar aquilo. Mas se você levar em conta que uma contratação anual seria de 19.600 para 51%, então se você arredondar 20 mil, para dar 100% é 40 mil. É muito? Não, nem de longe. Então já dá para você sacar, para você ter uma ideia que o exército japonês ele é muito pequenininho. Tá? Se der um problema, o pau vai torar. Apesar que lá na Rússia também, não sei se vocês chegaram a ver, morreu tanta gente lá, que eles estão pegando aqueles imigrantes que conseguiram a cidadania russa e estão jogando na linha de frente. Eles estão falando assim, nós te demos a cidadania, agora você luta por nós. Então eles estão pegando aqueles imigrantes que foram para a Rússia, que conseguiram a cidadania russa, e estão jogando na linha de frente. E o pau tá atorando. Então já dá para você sacar que o negócio russo lá também não tá bom. Você vê que tá tendo morte para dedéu. Tá? Só que os russos estão ficando putos. Tanto que nesse último ataque que eles fizeram em Kiev ali, perto de um hospital, matou mais de 28. Né? Civis ainda. Não é nem questão de combatentes civis. Então você vê que a Rússia já está começando a dar uma... Como é que fala assim? Começar a chutar o pau da barraca. Mas já estou desviando do assunto. Vamos lá. Então isso é inferior ao mínimo anterior de 56% do ano fiscal de 1993 e o mais baixo desde a criação das Forças de Autodefesas em 1954. Esse pouco menos de 10 mil pessoas que eles conseguiram recrutar. A comissão de revisão acredita que as principais razões são declínio na população jovem e a continuação de um mercado vendedor dominado pelos estudantes do ensino secundário.
Para avançar a sua utilização, está sendo decidida, né, algumas considerações de forma detalhada. Mas uma coisa que eu reparei também, tá? Na década de 90 aqui no Japão, principalmente em meados de 90 para frente, dependendo do local que você andava, você sempre via placas anunciando, placas do exército, assim, da Exército, Marinha e Aeronáutica, tudo junto, ali a propaganda, falando das forças de autodefesa. Hoje você quase não vê. Antigamente você via muito mais, até em shoppings, assim, dependendo da entrada do shopping, assim, onde tem os avisos de compra, no caso dos descontos, às vezes aparecia lá, ou nos corredores, no shopping, em alguns outros locais, assim, depatos, perto dos centros de evacuação sempre tinham. Hoje você quase não vê esse tipo de coisa a mais. Então você vê que até com publicidade o Japão está gastando pouco, né, nessa parte do exército. E isso, consequentemente, com pouca divulgação, já viu, né? Então, encerrei aqui essa parte do exército já para você ter uma ideia. Agora eu vou na matéria que eu acho mais bacana, tá, desse vídeo, que é a avaliação econômica do Banco do Japão, no caso do BOJ, para o Japão inteiro, né, no caso assim, como é que tá as regiões. Olha só. Assim a gente passa vergonha, né? 公表した地域経済報告桜レポートによりますと、全国9つの地域のうち北陸と近畿の2つの地域で景気判断を前回3ヶ月前から引き上げました。北陸は能登半島地震からの復旧の途上にあるものの、生産の正常化が進む下で回復に向けた動きが見られるとし、近畿は国の認証取得の不正問題を受けたダイハツの生産停止の影響が和らいだことや、インバウンド需要の高まりが生産や個人消費を押し上げたとしています。Então vamos parar por aqui para não correr risco, né? Só que aqui nessa matéria, tá? Eu não vou falar por cidade, porque não tem como, porque aqui eles falaram por região. Então, se você não sabe como é que são as regiões no Japão, sugiro que dê uma pesquisada. Cansei de explicar aqui no canal sobre as regiões, tá? Nesse daqui eu não vou fazer, porque eu estou tentando diminuir o tempo dos vídeos. Porque ultimamente os vídeos têm ficado com 1 hora, tá? Eu tenho que diminuir isso de alguma maneira. Só que para isso eu preciso cortar certas explicações, infelizmente. Então, para você que não sabe como é que são as nomenclaturas ou como se dá as regiões aqui no Japão, sugiro que você assista os vídeos antigos ou pesquise no Google. Tá? No Google também tem uma explicação bem bacana sobre isso. Mas vamos lá. O Banco do Japão publicou um relatório econômico regional, que acontece uma vez a cada 3 meses. Das 9 regiões do país, respectivamente, as economias foram elevadas para 2 regiões, incluindo Hokuriku, aquela que foi afetada pelo terremoto, tá? Enquanto as perspectivas foram reduzidas em 2 regiões, devido à tendência crescente para a frugalidade devido aos aumentos de preço. Você vê que eles usam umas palavras bonitas, né? A palavra frugal, frugalidade, você vê que, por isso que eu falo que nesse ponto, como é que fala? A mídia japonesa, assim, principalmente essa mídia estatal, a NHK, eles usam umas palavras bonitas. Eu preciso aprender com eles, eu preciso elevar meu padrão também para ver se o canal cresce. Eu só fico falando palavrão aqui, cu. As pessoas correm, você vê que o canal não cresce, porque eu só fico cu, merda. É difícil, né? Mas vamos lá, continuar aqui. No dia 8, o Banco do Japão realizou uma reunião com os gerentes e agências, tá? Com a presença do presidente Ueda e dos gerentes das agências regionais de todo o país, e divulgou o relatório econômico regional, o relatório Sakura. De acordo com o relatório, as perspectivas econômicas para as 2 das 9 regiões do país, no caso Hokuriku e Kinki, aumentaram. Então, se você mora na região de Hokuriku e Kinki, fique feliz. Se você não sabe onde que é, sugiro que faça uma pesquisa. Aumentaram em relação aos 3 meses anteriores. Se eu não falar a região que você está, igual no caso, eu sou da região de Tokai. Se eu não falar a região que você está, porque não houve alteração, tá? Porque aqui, geralmente, o governo japonês, quando tem alguma exaltação, coisa bacana, eles falam,
Quando a coisa é muito porcaria também. Mas quando está no mediano, eles não citam. Tá? Isso aqui já é de vários governos, tá? Em questão de relatórios econômicos, então quase não se muda de um relatório para outro. Então já estou dando um aviso assim, por quê? Caso eu não fale igual, por exemplo, sou de região de Tokai. Se ele não fala região de Tokai, tá aquela velha história. Não subiu, não cresceu. Tá uma coisa só. Então vamos lá. Então a região de Hokuriku e Kinki aumentaram em relação aos 3 meses anteriores. A região de Hokuriku ainda está em processo de recuperação por causa do terremoto de Noto, mas ainda há sinais de recuperação à medida que a produção está se normalizando, enquanto a região de Kinki está sendo utilizada pela Daihatsu, que esteve envolvida na questão da aquisição fraudulenta da certificação nacional. Então você vê que depois que a Daihatsu teve autorização para voltar a trabalhar, a região ali deu uma elevada. Então já dá para você sacar por A mais B que aquela região de Iwate ali, né, onde tem a Toyota, vai ficar uma porcaria. Tá. Mas continuando, por causa daquele problema da Toyota, que a Toyota também ainda não anunciou uma data para voltar aos trabalhos ali na região. Eu tô atento, claro que às vezes pode fugir, mas eu não vi uma data ainda. Tá? Eles soltaram a data de 31 de julho para falar que tem uma data, mas na verdade eles falaram que não tinha uma data para voltar mesmo. Então a coisa está meio tensa pro lado de lá. Por outro lado, as regiões econômicas para Hokkaido e Shikoku foram reduzidas. Então, Hokkaido e Shikoku caiu a parte econômica. Tá. Razão para isso é que à medida que os preços continuam a subir, as pessoas tornam-se mais frugais. Você vê que palavra bonita, palavra frugal, especialmente quando se trata de alimentos e necessidades diárias, levando a julgamentos mais baixos sobre o consumo pessoal. Então já dá para você ter ideia. Se você não entende o que é a palavra frugal, mas você já sabe o que é consumo pessoal, então você já sabe. Houve diminuição ali. Tá? Como é que se fala? No consumo pessoal. Então nisso diminui-se a economia daquela região. Canso de falar. Kishida quer levar o Japão, aumente o consumo pessoal. Mas como que aumenta o consumo pessoal? Trazendo mais emprego. Quanto mais pessoas trabalharem, mais din-din no bolso ele vai ter, mais pagamento de imposto que o governo vai receber, mais circulação de mercadorias vai ter. É uma coisa assim, é uma equação que não tem segredo. Mas eu ainda não entendi porque que o Kishida não usa essa equação. Mas, continuando. Na reunião dos gestores das sucursais, houve vários relatos de que, à luz das tendências do consumo pessoal, havia uma tendência crescente entre empresas de serem relutantes em repercutir as alterações de preços e baixar os preços de alguns produtos. Então você vê que as empresas estão relutantes em repercutir os aumentos de preços, né, e tentar baixar os preços em algum produto. Por que disso? Porque dá aquele problema do FTC. Porque se as empresas começam a baixar os preços dos produtos de alguma maneira para tentar impulsionar suas vendas, o FTC Japão ele vai falar: não, você está contra a maré aqui do Japão, você tem que aumentar essa miséria, senão a gente vai te autuar. Como eu já trouxe o exemplo que aconteceu com o grupo Don Quijote aqui no Japão. E não só com o grupo Don Quijote, algumas outras empresas aconteceram também, que eu trouxe aqui. Tá? Até com autopeças também aconteceu esse tipo de coisa. Então dá problema esse tipo de coisa assim. Por isso que aqui no Japão é uma coisa meio esquisita. A única coisa que pode abaixar, subir e descer o preço é luz e gás. Quando é questão de produto, se for uma alta e baixa assim, muito significativa, dependendo, ou se alguém caguetar, como é que se diz, o famoso X9, dá problema. Então a empresa ali, como é que se fala assim, que quiser baixar o preço, ela vai ter que baixar o preço de uma forma assim muito singela, aquele assim bem passinho de bebê, para que a concorrência não perceba. Como é que é isso, japonês? Diminuindo em alguns centavos, mas bem pouco mesmo, para chegar até o patamar que ele quer. E nisso, só que nessa brincadeira toda dá esse problema dos commodities, do preço do alta e baixa. Então
Se ele não abaixar muito, não tem problema, porque não vai dar essa repercutida de alta e baixa. Então você vê que tem vários jogos, como é que fala assim, financeiros no meio. Tá? Então tem muita jogada que dá para se fazer sem trazer grandes consequências, mas sempre dá. Tá? Por outro lado, tem havido relatos de que os elevados aumentos salariais das grandes empresas têm efeito cascata nas pequenas e médias. E os casos de aumentos salariais implementados para garantir a mão de obra, e o seu foco estará na reforma de como isso se refletirá no consumo pessoal no futuro. Deu para você entender? Ou eu vou ter que explicar? Vamos lá. Os relatos de que os elevados aumentos salariais das grandes empresas têm um efeito cascata nas pequenas e médias empresas, no caso de aumentos salariais implementados para garantir a mão de obra. O que é isso? A grande está canibalizando as pequenas. Como? Eu dou grandes aumentos salariais, então os trabalhadores, no caso assim, é que não pode falar mais colaborador, trabalhador, né, no Brasil. Eu não sei por que eles têm contra a palavra trabalhador. A pessoa trabalha, pô, não é vergonha falar que é trabalhador. Não, nós temos que ser colaboradores. Porra, palhaçada isso. Mas continuando, tá? Então, os colaboradores das pequenas e médias, eles vão querer ir para onde está pagando bem. Simples assim. Então já dá, então aquela pequena e média empresa acaba ficando sem mão de obra e dá problema, chegando à ponta de falência, assim como eu trouxe em vídeos anteriores, que houve problema. Eu trouxe 2 vídeos falando sobre falência. A falência normal, que é o problema financeiro, e as falências em relação à falta de mão de obra. Por causa disso, a canibalização no mercado de trabalho. Mas quem que incentivou isso? O próprio Kishida. O próprio Kishida ficou lá, não, vamos dar aumentos. Deu isso aí. Aí quebrou muita pequena. Então, é aquela velha história. Só o Kishida não tem peso na consciência do tamanho da merda que ele está fazendo aqui no Japão. É por isso que o canal não cresce, tá vendo? Eu só fico falando essas palavras feias, em vez de falar assim, palavras frugais. Né? Mas continuando aqui. Kazunari Kamiyama, gerente da sucursal de Osaka, do Banco do Japão, falou numa conferência de imprensa após a reunião dos gestores das sucursais sobre o impacto da depreciação, no caso da queda recorde do iene, tá? Após a reunião dos gestores das sucursais. E no impacto do consumo pessoal, dizendo: embora haja alguns movimentos fracos em algumas áreas, o consumo está a aumentar devido à procura interna. Não sei aonde, como é que se fala assim, não são os relatórios que o governo está trazendo, mas, né, houve um impulso e, em geral, um aumento moderado. Só se for em Osaka, né? Porque no resto do país eu não sei como é que está, não. Além disso, Kamiyama diz: nos supermercados há uma tendência crescente de que os consumidores migrarem para os produtos de preços mais baixos. Isso é fato, pô. O cara descobriu a roda, né? E reduzirem os preços dos itens que compram. O número de itens que compram. Tornando-se mais frugais, tá? E mais conscientes sobre o seu consumo. É aquela velha história. Vamos deixar de comprar o supérfluo. Vamos comprar só o que é necessário. Aqui em casa toda semana é uma guerra com minha esposa. Eu falo para de comprar coisa, como é que se fala assim, supérflua, que não tem necessidade, pô. Toda semana é uma guerra com ela. Ela deve falar assim, isso é uma peste. Mas eu mostrei para ela, ó, a partir da hora que a gente deixa de comprar coisas assim, vai sobrar um pouco mais dinheiro para investir. Igual eu mostrei para ela ontem, eu tava todo felizão, porque veio, como é que fala assim, o pagamento dos proventos da Coca-Cola. Eu comprei 2 títulos da Coca-Cola, a questão de, como é que se fala, de teste para ver o rendimento, e me veio.
Não veio muito, mas veio. Veio o pagamento de uns jurinhos ali, de um provento. Pô, fiquei felizão. É aquela velha história. Mesmo que seja centavos, mas eu ganhei centavos sem ter que levantar um dedo para fazer um esforço. Por isso que eu falo para as pessoas. Quer viver de juros? É totalmente possível. Só que você vai ter que cortar certos, como é que se fala, certos gastos para você investir. Por isso que endividamento, desculpa o termo, tá? Eu sei, mais uma vez eu falo, é uma bosta. Se você puder evitar endividamentos, evite o máximo que você puder. Tenha paciência. Se você puder comprar no dinheiro, compre no dinheiro. Que às vezes, dependendo do dinheiro, você ainda consegue um desconto. Igual, por exemplo, nas lojas aqui do Japão, muita gente não sabe disso. Tá? Mas se você chegar lá, tá aquele preço de gôndola ali. Mas se você chegar lá no vendedor, falar, ó, quero comprar isso aqui à vista, quanto que você me dá de desconto? Ele te dá um desconto. Aí vocês vão negociar. Porque naquele ponto ali, dependendo, ele vai perder um pouco, tá, da comissão que ele vai ganhar. Mas ele vai ganhar assim já uma coisa certa. Então tem essas, como é que se fala assim, esses cambalachos. Às vezes o vendedor ele fala assim, não, pera aí que eu vou chamar o gerente, eu vou chamar o Tencho ali. Ele vai lá e chama o gerente. Fala, ó, vou comprar isso aqui à vista. Ó. Quanto que você consegue me dar de desconto? Então dependendo, você consegue fazer umas coisas bem bacanas aqui no Japão, que às vezes as pessoas desconhecem. Por isso que eu falo. Estudar Nihongo não é gasto, é investimento. Mas a pessoa também não pode ter vergonha. Tem pessoas que falam Nihongo joso, bacana demais, mas tem vergonha. Não precisa, não tenha vergonha, porque é uma bela história. Quem não chora não mama. Então, se você quer ter certas coisas aqui, você tem que meter a cara. Só que para meter a cara você precisa ter condições também. Não adianta você querer meter a cara sem ter condições, que você passa vergonha. Então tem coisas assim que dá para as pessoas, como é que se fala assim, ir cortando. Como eu falei, eu recebi os juros dos proventos da Coca-Cola, eu fiquei felizão. E aí aquela velha história, isso te incentiva mais a querer economizar de um lado para você investir do outro. Só para você ter uma ideia, igual o rapaz ali falou que a pizza na cidade dele é R$100. Se levar em conta R$100 uma pizza, praticamente você compra mais 2 títulos da Coca-Cola, ou dependendo, 4 títulos do Banco do Brasil, que se eu não estou enganado, o valor das ações do Banco do Brasil tem R$26 e alguma coisa. E eles pagam proventos. Repito, não são todas as empresas que pagam proventos. Aquelas que têm relatórios de proventos, eles mostram. Aquela que não tiver relatório de provento, porque ela não paga. Quando você for fazer sua pesquisa para comprar um título ali, alguma coisa, fica bem atento nisso. Porque às vezes você pode comprar um título achando que você vai ganhar os juros ali, os proventos, e não vai. Porque quando você foi comprar, você não viu nada e comprou na fé e já viu, né? Igual, por exemplo, o relatório do Banco do Brasil ali, para os proventos, é bacana. Mas dá muita oscilação. Mas é aquela velha história, vai de acordo com a lucratividade também. Quanto mais aquela instituição lucrar, maior serão os proventos. Só que quanto mais você tiver também, mais títulos daquela organização melhor para você também. Então você tem que olhar bem a organização que você vai comprar, tá? E ver. Tanto que tem títulos, no caso assim, ações de R$10. Você consegue encontrar por um preço de R$10. Se você economizar numa pizza de R$100, praticamente é o quanto que você não consegue de comprar de título ali. Então, às vezes, em vez de você gastar o dinheiro, você vai estar ganhando, porque você vai estar ganhando juros ali. Aí, se você não meter a mão, no caso assim, não gastar aquilo ali, você vai ter e deixar parado com um próximo resgate, você vai ter juros sobre juros. Pô, é uma coisa inteligente para o seu futuro. Né? Por isso que vai de cada um. E eu, pelo menos, tô te passando como é que se fala, essa experiência que eu tive ontem com o recebimento dos proventos da Coca-Cola, que para mim foi bacana. Foi a mixaria, mas é aquela velha história. É melhor receber uma mixaria e deixar parado lá para juntar com a próxima mixaria para ficar juros sobre juros, do que não receber nada. A estimativa é diferente. 1 é melhor que 0.
Então, se você consegue já levantar seu, como é que fala assim, seu império, ó, falei bonito agora, seu império no futuro, você tem que começar de agora. Nem que seja pequeno. Nem todo mundo cresce, já começa grande, tirando o Elon Musk, tá? Porque ele já nasceu em berço de ouro. Mas tirando pessoas assim, pessoas normais como você e eu, nós temos que começar de alguma maneira pequenos. E eu me arrependo muito de não ter começado a investir antes. Mas é aquela questão também, né? Falta isso aqui, falta isso aqui. Aí na hora que isso aqui começa, a cachola começa a entrar no local, aí começa a sobrar uma grana ali, aí você começa a perder o medo, você vai. Mas enquanto você tiver um certo medo, você não sai do lugar. Mas por isso que eu falo, se você tiver medo, não invista em títulos e ações, como eu venho falando. Invista em CDI, CDB, Tesouro Direto, que você pode comprar, não precisa ficar de olho ali. E no final daquele tempo, você vai ter o resgate prometido. 120%, isso vai depender do plano que você fizer. Tem planos, tá, que estão oferecendo no mercado a 8%. Eu acho isso, desculpa o termo, assim, uma sacanagem. Mas entre 8% e nada, 8% é muito. Por isso que eu falo. Se você não tem conhecimento, comece pequeno. Esses de 8% é bacana. Mas se você quer dar um passo a mais, começa a dar uma estudadinha aí, que você vai ver coisas muito bacanas por aí. Com 120%, 116%. Olha a diferença de 8% para 120%, para 116%, 115%. É muita coisa. Você vê que a diferença é enorme. Mas, como é que se fala assim? Vai do conhecimento. Temos que reconhecer que, embora existam algumas pessoas cuja confiança dos consumidores se recuperou devido aos aumentos salariais, também há aqueles que têm de aumentar suas poupanças porque os aumentos salariais não conseguem acompanhar os aumentos de preço. Isso é fato para mais de 60% do Japão, como eu já trouxe aqui, tá? Em questão de caráter de dados mesmo, né? Fizeram uma pesquisa aqui no Japão e mostraram, e eu trouxe esses dados aqui. Então já dá para você ter uma ideia que não ia gerar milagre, tá? Por mais que eles fizessem certas coisas, o plano econômico deles não era milagreiro, como é que se fala? Nem de longe. Mas, vida que se segue. Então vamos para a última. Então já corta aquela parte das regiões. Então já dá para você ter uma ideia ali, tá? Só para recapitular. Que o caso foi Hokuriku e Kinki subiu e Hokkaido Shikoku caiu. Se você está nessas regiões aí e sentiu uma certa dificuldade para achar emprego, você já sabe o porquê. Da mesma forma que Hokuriku e Kinki, se você tiver facilidade para procurar emprego, já sabe o porquê. Regiões igual no caso, eu moro em Tokai, tá? Nem subiu, nem desceu, nem falaram nada. Então sinal que está naquela coisa morna, naquela coisa xoxa ali. Não houve incentivo de nada, mas também não despencou. Dos males o menor, né? Então vamos para a próxima matéria. Ó, escuta só para você não falar que eu estou mentindo. 厚生労働省は全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に毎月勤労統計調査を行っていて、今年5月分の速報値を公表しました。それによりますと、基本給や残業代などを合わせた現金給与の総額は1人当たり平均で29万7151円と、前の年の同じ月に比べて 1.9% 増加し、29ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は26万3539円と 2.5% 増加し、1993年以来およそ31年ぶりの高い伸び率となりました。一方で、物価の変動分を反映した実質賃金は前の年に比べて 1.4% 減少しました。実質賃金のマイナスは26ヶ月連続と過去最長を更新し、依然として物価の上昇に賃金の伸びが追いついていない状態が続いています。
Esse eu tive que correr o risco de deixar ele todo. Então deu mais de 1 minuto. Só que é aquela velha história. Se você entender o Nihongo, você não precisa nem assistir o resto da matéria. Porque ali já falou tudo, tá? Já para você ter uma ideia de como tá a parte aqui do Japão. Nessa parte salarial e etc. E que isso aí não levantou a economia não, tá? Mas vamos lá. O salário previsto para o mês de maio, que equivale ao vencimento base dos trabalhadores, aumentou 2,5% em face ao ano anterior, a maior taxa de crescimento em 31 anos. Só que não é para todo mundo, tá? Por outro lado, os salários reais, que refletem a inflação, têm estado negativo há 26 meses consecutivos. E o crescimento salarial continua a não conseguir acompanhar o aumento de preço. Então, basicamente, o Japão chegou no patamar do Brasil. Sim. Que o salário mínimo é defasado em relação à inflação. O Japão conseguiu essa façanha. O Kishida ele conseguiu a façanha de elevar tanto a inflação ali que os aumentos de salários que eles tanto queriam não chegou nem perto de sanar o problema que ele queria, que ele próprio criou. Então você vê que o Japão chegou no patamar de Brasil de inflação. Ponto. Não há o que questionar nisso. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência está realizando uma pesquisa mensal de estatística do trabalho, visando mais de 30 mil estabelecimentos com 5 ou mais empregados em todo o país, e divulgou os números preliminares. De acordo com o resultado, o salário médio total em dinheiro, incluindo salários base e horas extras, foi de 297,151 ienes por pessoa, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. E o 29º aumento mensal consecutivo. Se você que trabalha aqui no Japão não viu esse aumento, já deu para você sacar que o seu Hakkei não quis te dar, ou mesmo a empresa ali, porque dependendo da empresa pode ter dado um aumento só para os efetivos dela, para os Hakkeis não. Isso pode acontecer sim, ou ela pode ter dado para todo mundo e a empreiteira embolsou também, tá? Ou realmente a empreiteira não ganhou. Tem vários, como é que fala assim, várias variantes nesse meio que não dá para sacar. Mas já deu para você sacar que se você estudar em Nihongo, dependendo, você pode conseguir um salarinho até bacaninha. Tá? Desse montante, o salário regular, que equivale ao salário base, aumentou 2,5% para 263,539 ienes, a maior taxa de crescimento, né, aproximadamente em 31 anos, desde 1993. Por outro lado, os salários reais que refletem a evolução dos preços diminuíram 1,4% em face ao ano anterior. Os salários reais têm sido negativos há 26 meses consecutivos, o mais longo que se há registro. Então é aquela velha história, se você pegar um ano tem 12 meses, 12, 24, mais 2 meses, 26. O que é? Governo Kishida. Não adianta querer culpar outro governo não. Fala, é culpa do Abe, não. Deixa o falecido Abe pra lá. Eu falo assim porque tem muita gente que vive falando do Abe. Deixa o Abe quieto lá. Como é que fala? Né? Porque o Abe vira e mexe tentava fazer uns troços desses também. Né? Mas graças a Deus o Abe nunca conseguiu. Né? Então já dá para você sacar por A mais B que o governo Kishida, desculpa o termo, cagou no Japão. Vai falar assim, é culpa dos americanos. Não. Porque o Japão ele tem autonomia para ele tentar regular a parte cambial dele. Ele tentou? Nem de longe. Ele deixou o pau torar. Por quê? Só Deus sabe. Tá? Se ele foi capacho dos americanos, se ele realmente, o Kishida realmente quis tentar fazer alguma coisa, sei lá. Não dá para saber, mas simplesmente ele não tentou mexer na parte cambial. E deu no que deu. Tá? E chegou no patamar Brasil. Simplesmente. Tá?
Então, os salários reais têm sido negativos por 26 meses consecutivos, o mais longo que se há registro, e o crescimento salarial continua a não conseguir acompanhar o aumento de preços. O governo Kishida estragou o Japão, cansei de falar. O que o Kishida fez aqui, ele estragou todos os 20 e poucos anos de governos para trás. Ele simplesmente cagou no Japão. Tá? Não tem muito o que falar. Ah, culpa do Covid. Não, não é culpa do Covid isso aqui. Porque isso aqui aconteceu pós-Covid. Não foi durante o Covid. Se tivesse sido durante o Covid e o resquício do Covid, era uma coisa, mas não é. Tá? Tanto que o Suga ele já vinha tomando algumas medidas para ir segurando no pós-Covid. Aí entrou o Kishida. Tá? Que o Suga viu que era bomba, ele tirou dele da reta. Ali. Aí o Kishida, não, que eu quero isso, que eu sou o cara. Tá aí, ó. Ó o cara fazendo as caradas dele aí. Mas vamos lá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: embora haja um movimento crescente para aumentar os salários a nível elevado devido aos sindicatos, né, nas negociações da primavera, o impacto dos aumentos dos preços tem sido fortes e os salários reais continuam a ser negativos. É provavelmente que algumas empresas continuem a aumentar os salários depois de junho. Por isso não está claro quando serão aumentados no futuro. Ficaremos atentos para saber se isso se tornará positivo. Nunca. Jamais. Da forma que está aqui, sem controlar a parte de câmbio, jamais. Só que isso vai levar algum certo tempo ainda. Por quê? Até pelo menos 75% salarialmente falando do Japão conseguir elevar a ponto de ultrapassar esses aumentos, vai levar muito tempo. Não vai ser da noite para o dia. Então esse estrago que o Kishida fez vai se levar alguns anos para isso voltar ao que era. Isso é levando em conta que não vai haver mais aumentos na parte cambial. Porque quanto mais aumentos isso tiver, você vai levar mais anos para isso se igualar. E não estou falando de um ano para um aumento, é muito mais. Porque o salário mínimo do Japão ele não consegue acompanhar nem de longe esses aumentos. E tem empresas que praticamente eles só querem pagar o mínimo que é estabelecido pelo governo, não mais. Aquelas empresas que estão, como é que se fala assim, pagando um pouco a mais que o mínimo, ou bem a mais, dependendo da situação ali, são aquelas que têm condições, só que acaba canibalizando as pequenas. Então não tem muito o que fazer. Por isso que muito bentoiá pequeno, ele, como é que se fala assim, ele se sujeita, tá, a pegar determinados tipos de, como é que se fala, de trabalhadores que mesmo que ele possa ver assim, isso vai me dar dor de cabeça, mas ele acaba pegando. Por que eu falo esse tipo de coisa? Aonde eu moro tem um sukiá que praticamente ele tem uma rotatividade de gente toda semana. Praticamente toda semana, se eu for lá, eu vejo uma pessoa diferente. Porque teve uma época que eu ia uma vez por semana, né, pelo menos com minha esposa lá. Toda vez que a gente ia lá, naquela uma vez por semana, tinha um atendente diferente. Nunca tinha um mesmo atendente. Então já dá para você ter uma ideia que são mercados que têm uma rotatividade muito alta. Mas é aquilo, está pagando o mínimo necessário. Só quando entra o iaquinho assim que paga um pouco mais. Só que agora o sukiá ele está cobrando uma taxa noturna. Se você não sabe, fique esperto. Essa taxa noturna ela entra depois das 10 da noite. De quanto que é a taxa noturna? Eu não faço ideia porque eu não vou mais depois das 10 da noite. Então eu não quis nem saber de quanto é o valor. Mas existe essa taxa. Então além da compra, além do chorrizê, ainda tem essa taxa noturna que você vai ter que pagar se você for lá depois das 10. Então só fique esperto. Tá? O secretário-chefe do gabinete, Hayashi, disse em entrevista coletiva:
Aproximadamente 40% das empresas que revisaram os salários no ano passado começaram a pagar os salários revisados em meados de maio. Ele falou 40% das empresas, só que ele não deu o montante. De quanto que é o montante? Só Deus sabe. Tá. Os salários revisados em meados de maio e 80% em meados de julho. Então eles estão contando com os aumentos salariais que virão agora em julho para ver se vai dar uma mudada no cenário. E não vai. Já estou trazendo de antemão para você. Eu sou um profeta. Isso não vai mudar. Não é questão de ser profeta. É questão numérica. É estatística. É fato. Os aumentos salariais serão implementados gradualmente. Prestando muita atenção às futuras tendências salariais, apoiaremos fortemente os aumentos salariais nas pequenas e médias empresas e estabeleceremos uma mentalidade positiva em toda a sociedade de que os aumentos salariais, né, precisam ser adquiridos. Isso é fato, só que é aquela velha história. Você vai adquirir aumento salarial como se você não está conseguindo vender? É uma matemática que não bate, né? Então, aí o governo entra com os benefícios que ele sempre fala que ele vai dar. Só que esses benefícios não são forever, né? Não são para sempre. E o que acontece? Na hora que o governo tirar esses benefícios, as empresas vão se lascar. Por isso que tem muita empresa que já prefere nem dar o aumento, porque ele sabe que se ele mexer nessa parte aí, depois ele vai se lascar. Então, se ele subir de uma forma orgânica, para ele é muito mais seguro do que ele fazer de uma forma paga, de uma forma induzida. Só que essa forma paga induzida pode ser que dê bom para ele. Sim, qual é a probabilidade? Não dá para saber, porque por questão de vendas de cada empresa. Então não posso falar. Pode ser que dê bem, pode. Mas a chance de dar ruim é muito maior, independente dos números. Porque você vê que existe essa oscilação no mercado no Japão muito alta. O que não existia antes do governo Kishida. Então deu esse tipo de coisa. Eu não sei que o Kishida fez. O que ele fez nos bastidores ali. Mas ele fez uma coisa muito grande nos bastidores. Porque está uma oscilação muito grande. Eu falo nos bastidores porque tem informações que não batem para nós meros mortais. Nós temos que ver os sinais e deduzir e interpretar esses sinais. Mas de uma forma ou de outra é uma coisa não muito boa, tá? Porque você vê que chegamos no patamar Brasil. O Japão chegou no patamar Brasil que a inflação, os aumentos salariais não acompanham a inflação. E ponto, tá? Então eu vou tentar encerrar aqui. Não consegui diminuir para menos de 1 hora, tá? Infelizmente de novo. Mas já deu para você sacar por A mais B que tem muita coisa acontecendo, tá? E muita coisa daqui para frente não tá com cara que vai mudar. Então tome cuidado com seu dinheirinho aí, tome cuidado com seus gastos, com seus endividamentos. Por mais que você não queira investir, não queira fazer investimento nenhum na sua vida, mas pelo menos não faça endividamentos. Se você for fazer endividamentos, faça pelo menos um só que você consiga controlar. Porque nós nunca sabemos, principalmente para nós que moramos aqui no Japão, o que acontece no dia da manhã. E a coisa, como é que se fala assim, pode ser que degringole. Como é que se fala assim, saia do controle. Então, tome cuidado com endividamentos. Não quer investir? Não há problema. Mas pelo menos não faça endividamentos. Porque se você fizer endividamentos e aquilo ali se tornar uma bola de neve, depois para você sair dali e querer começar a investir, vai levar muito mais tempo, vai ficar muito mais penoso e vai tirar aquela sensação de kimoti. Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando eu recebi o e-mail lá dos proventos da Coca-Cola, eu fiquei felizão. É merreca? É merreca. Pô, mas aquela sensação, porra, ganhei, é meu. Ganhei um dinheiro sem ter que levantar um dedo. E aquela velha história, é conta realizada, já está na minha conta. Não é contas não realizadas. Ah, vai vir. Não, já está. Por isso que eu falo, fiquei felizão com a merreca que eu ganhei.
Mas é o início de alguma coisa. É melhor você ter o início de alguma coisa do que você não ter início de nada. Canso de falar para você. Aí vai de cada um. Tá? Tanto que você vê que muita gente não tem interesse nesse tipo de matéria, desse tipo de informação, que você vê que as visualizações do canal estão caindo. Claro que os vídeos são muito longos, nem todo mundo tem o saco para assistir até o final. Mas mesmo a questão de visualização está cada vez menor. Então as pessoas nessa parte econômica, essas partes assim, não têm muito interesse. Elas querem ganhos rápidos. E ganhos rápidos sem ter dinheiro para você investir não tem como. Não existe esse milagre. Tá pequeno, você tem que fazer certas ações para você crescer. Quais certas ações? Tem que ralar para entrar o dinheiro ali. Tem que evitar endividamentos para esse dinheiro não escoar. Cada vez mais esse dinheiro sobrar na sua mão para você poder fazer investimentos. Vai ter que mudar o estilo de vida, vai ter que cortar certas coisas, certos prazeres para você poder investir. Aquele prazer que você corta agora, você vai poder ter ele lá na frente se você investir. Só que aquele prazer lá na frente pode ser muito melhor, com a situação econômica muito mais tranquila para você, sem ter dores de cabeça, do que você viver o atual aqui, no limite, tendo uma sensação mais ou menos, mas amanhã tendo dor de cabeça. O que hoje você pode viver uma sensação mais ou menos agora, mas é uma sensação bacana lá na frente. Pensa nisso. Tá? Quem avisa amigo é, e eu tô tentando te ajudar. Caso você fique rico, não esqueça de moar. Tá? Mas, brincadeiras à parte, sério, procure investir, porque você vê que o Japão tá caminhando para uma situação cada vez pior, e eu tô te trazendo isso vídeo após vídeo. Quer acreditar em mim ou não? Não há problema. Só você ver os números na sua vida, na sua conta bancária, e o seu cansaço. Não veja só os números, veja o seu cansaço também. Veja se o seu cansaço está valendo aqueles números. E por quanto tempo você vai conseguir manter esse cansaço para manter aqueles números. Só que o cansaço que eu falo não é só físico, tem cansaço mental. E isso chega uma hora que esgota. Não existe aquela pessoa, como é que se fala assim, 100% isenta disso. Por isso que patrão contrata. Ah, eu não quero fazer tal coisa, eu não tenho condições de fazer tal coisa. Então eu vou contratar o fulano para fazer aquilo ali. E não vou ter aquele desgaste mental para aquilo, porque estou pagando alguém para fazer aquilo. Você tem condições de pagar alguém para fazer aquilo para você? Pois é. Né? Então, encerramos aqui. Infelizmente não consegui reduzir o tamanho do vídeo de novo. Tá? Mas uma hora a gente consegue. E arigatou gozaimasu, Maido.